Olá pessoal, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Estamos aí pronto para mais uma live na terça-feira e com a convidada de hoje, a pediatra, a doutora Gabriela Toller. Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo com você. A gente que agradece, né, que a doutora pediatra. E uma profissão tão difícil hoje, né? A pediatria, né? Não e é tá valorizado, escasso, não tá? Não é né? valorizado e está escasso, né? E geralmente o pediatra não tem muito procedimento com o pediatra, é mais a consulta, né? Mais consulta, a consulta é mais demorada, né? Tem que dar atenção. Tem que conversar bastante, e sem orientar e sem contar que às vezes telefonemas e orientações, porque a mãe sempre está estressada, sempre está preocupada. Sempre. E sempre recorre ao pediatra. E tem sempre que atender, né? Tem sempre que esclarecer. Isso até que não me incomoda muito, não. Eu que sou médico, quando tinha minha filha, né, tudo, e ligava para a pediatra, falou, o que eu faço? A gente até esquece Às um pouco. Às vezes só de dar uma conversadinha, já dá uma tranquilizada, né? Os pais já ficam mais tranquilos. É legal, bacana. Eu conversei com a doutora Gabriela Toller e pedi para ela escolher, ficar à vontade para escolher um tema. E eu achei super interessante, que é uma coisa assim que, até para nós adultos às vezes, né? E queria falar sobre febre, né? Mas febre e tal, febre. Né? E para dar umas dicas aí para as mães e até para a gente adulta às vezes vai servir um pouco a dica quando se fala em febre, né? O que fazer. E a gente já aprofundar no assunto da febre, assim, o que é febre? O que é a febre? A febre é quando a temperatura do corpo aumenta. Né? O que é? Porque assim, tem várias temperaturas, né, que até está dentro da normalidade. Nós médicos consideramos febre a temperatura axilar acima de 37,8. Isso é uma febre. 37,8 para o adulto? 37,8, né, para todo mundo, para a criança, para o adulto. Às vezes, o que acontece? A criança geralmente aguenta melhor a febre do que o adulto, né? Eu falo, criança, às vezes está com 38 e tanto, eles estão bem, né? Fica mais caidinho. O adulto já está com 37,5, já está quase morrendo, né? É dor de cabeça, dá mal-estar. E a febre traz muito mal-estar. Ainda mais homem, né? Então, ela traz alguns sintomas associados à febre que, né, não, são um pouco desagradáveis. E geralmente as crianças aguentam melhor. Agora, assim, até 37,8 acima de 37,8 já é febre. Abaixo, assim, 37,5. Existe esse esquema de febrícula? Tem essa conversa também, né? Estado febril, febrícula. Então, assim, tem alguns casos, né? A gente até orienta. Quando a criança, às vezes, está prostrada, 37,5, já está enjoadinho, sente algum mal-estar, eu já até oriento a dar medicação. Né? Caso contrário, se a criança está bem, às vezes está com 37,5, dá um banho morno, já dá uma acalmada. Tá certo. Né? Lembrando sempre que o banho é morno, não é banho frio. Né? Por que não é banho frio? Né? O banho, quando tem a febre, os vasos dilatam para poder perder calor para o ambiente. Se você dá um banho frio, esse vaso vai contrair, não vai tirar o calor. E não vai perder o calor. E vai judiar mais ainda, né? No caso da criança ou da pessoa em si. Porque a pessoa que está com febre, ela já está com uma temperatura acima da temperatura do ambiente. Se bota numa água morna, já vai estar mais frio, né? Puxa vida, olha a dica, eu achei super 10. Porque o que acontece? A maioria das pessoas acha, está muito quente, vou dar um banho de água fria para tirar o calor do corpo. Não é por aí. E é justamente o contrário. Vai piorar, então, quer dizer, se vai fazer vasoespasmo, vai fechar a circulação periférica, ou seja, vai acumular mais calor dentro do corpo, vai piorar. Então é um banho morno e deixa, no caso criança, dá para você deixar lá, né, brincando, até dar uma refrescada. E sempre dá medicação também. Que legal. E logo no começo você já nos disse que a temperatura, a medição se faz na axila
E a gente vê esses filmes, né? Às vezes põe o termômetro na boca e às vezes hospitalar na retal também. Né? Isso também. Assim, no Brasil, corriqueiramente, usa na boca ou via retal? Geralmente a gente usa mais axilar, que é o mais usual, é mais fácil até, né? Na boca, temperatura retal e na boca oral, a temperatura é um pouco mais acima, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Tipo, ó, 2 pontinhos, no caso, no termômetro. Então, assim, de qualquer maneira, se tiver acima, já vai ser considerado febre. Tá. Mas, geralmente, até nos hospitais, né? Eu acho que, até por questão de contaminação, né? Eu acho não que... também esse detalhe também. É mais, eu acho mais válido mesmo maxilar. Doutora Gabriela, deixa eu dar um alô pro pessoal que está nos assistindo. Kaique Marques, obrigado, Kaique. O Kaique, ele é gerente da Gold Odontologia, sempre está assistindo a gente, dando dica. Obrigado aí, viu, Kaique? Parabéns aí, sucesso na empresa, você como gerente comercial da Gold Odontologia. Lígia, valeu Lígia, Tatiana Rosa, muito obrigado, Tatiana Rosa de Oliveira, saudades, Gabi. Minha amiga, a Tati é pediatra também, saudades, doutora, Tati. né? Vamos chamar ela depois para a gente falar outro assunto aqui, né? O Alex, obrigado Alex, valeu, viu? Grande amigo nosso, está aqui com a gente também. Logo eu vou chamar ele para a gente estar conversando sobre parte ocupacional, né? Prevenção, essas coisas. Guilherme Lopes, obrigado. Tatiana Rosa de Oliveira, muito importante esse tema. Obrigado, Tatiana. Lígia, obrigado. Bruna Helena. Rosilene Gonçalves, obrigado, Rosilene, boa noite. Pedro está aqui com a gente, né? Só gesticulando, faz assim, faz aqui. Ele. E obrigado. Agora, a gente tem muito aquele esquema, às vezes a mãe liga para o pediatra, doutora, o meu filho, minha filha está com febre. Quanto? Mas eu pus o rosto, a mão na testa, e assim, é válido esse tipo de informação para vocês, pediatra? Então, pra gente, assim... Ou seja, a mãe tem que ter um termômetro em casa. Tudo, né? Mãe sabe tudo. Pode até saber que a criança está com febre. Mas o que é importante para nós pediatras é a temperatura do termômetro. É o termômetro que fala que a vai dar pessoa dica tá do com diagnóstico. Febre ou não. Até porque, dependendo do valor da febre, para nós é importante, né? Uma criança que tem, por exemplo, um dentinho que está nascendo, é uma febre mais baixa, ela não chega a 38. Passou de 38 já não é mais o dente. Então, até para poder orientar a gente para fazer o diagnóstico associado aos outros, né, aos outros sintomas, é importante sempre medir. Mão não mede febre. Tá? Então, achou que está com febre, bota o termômetro. Até porque tem pessoas que esquentam, né? A mãe bota a mão, tá quente, mas bota o termômetro, não tá com febre. Então não é febre, é só no termômetro. E muitas vezes acontece, às vezes a criança não esquenta muito, bota o termômetro, tá com 39 de febre. Então, assim, o importante mesmo é o termômetro. Agora, assim, qual que você indicaria para o pessoal o termômetro? Eu já vi aqueles que põe na axila e tem uns que você gruda na testa né? E fica e ela começa a aparecer, e uns que você parece uma arma, né? Mira na esses testa. Mais modernos, e eles dão. Né? É fiel esse tipo de medição? Olha, o melhor mesmo é o de mercúrio, que não tem mais para vender. Esse daí é o mais exato. Né? Esses digitais, eles dão alguma variação, sim. Né? O de testa já não é muito confiável. Mas assim, uma criança que está com uma febre mais alta, se colocar o termômetro, mesmo que dê um pouquinho abaixo, geralmente ele dá até um pouco abaixo, ele não dá muito acima, a diferença é pouca. Mas dá para perceber já que tá com febre. Já dá para perceber. Né? Já dá para perceber. Tá. Geralmente, né, igual eu falei, a febre ela vem com alguns sintomas associados, né? Na criança, o que é muito comum? Crianças maiores, além da prostração, a criança ficar prostrada, mais caidinha,
pode dar dor de cabeça, dor nas pernas, dor abdominal, dor na barriga, dor na nuca. Então, assim, são sintomas associados da febre. Então tem dor abdominal, dor na nuca, dor na perna, dor de cabeça. Uma dor generalizada mesmo. O adulto às vezes tem tudo isso aí também, né? Agora queria, deixa eu ver aqui, Cristina Celestino, minha pediatra preferida, parabéns. Beijo, Cristina. Elisângela Salles Leão, boa noite, doutor e doutora Gabriela. Obrigado, Elisângela. John Herbert Damasco, nosso grande amigo, sempre está nos assistindo. Obrigado, John Herbert Donga. Elisandra Ambrísio, valeu, Elisandra. Tá joia. Agora sim, você falou os sintomas, né, que vem da febre, e tem, às vezes pode ser assintomático também, né? Tem uma febre... Então, isso é muito individual, também, né? Às vezes está com febre e está bem, assim, né? Tá certo. Agora, quais são as causas da febre? Da febre. Da febre. Assim, falando para a mãe que tem a criança, porque eu vou chegar lá na frente, eu vou querer sobre a dica de quando levar para o pronto-socorro ou não, mas qual que é a causa da... Então, geralmente... as mães, os pais, no geral, acabam apavorando muito com a febre. A febre, ela é uma defesa do organismo, né? Ela significa o quê? Que o organismo da pessoa está reagindo contra a invasão de algum agressor. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? Pode ser um fungo, qualquer quadro infeccioso que estiver começando ali, geralmente, tanto que as doenças geralmente começam com febre. O que é comum, né, na criança? Às vezes a criança está ótima, né? A criança de uma hora para outra que fica bem, que fica mal também, né? Então, assim, às vezes a criança está ótima, de repente começa com febre alta. Eu sempre aviso para as mães, se você aguentar, espera pelo menos uns 2 dias da febre para poder levar no médico. Não adianta pegar a criança e correr para o pronto-socorro. Na maioria das vezes não vai ter nenhum outro sintoma associado, entendeu? Às vezes deu febre de tarde, se esperar passar a noite, vai passar a noite com febre, no outro dia acorda. Às vezes já tem um narizinho escorrendo, uma tosse, aí já fica ligado. Caracterizar a origem, porque é muito difícil, é muito vago, né? Então, aí às vezes já fala, já é um resfriado que está começando, então dá para esperar. Se a criança estiver bem, espera mais um pouquinho, já liga para o pediatra, né, ver se já pode entrar com alguma coisa. Mas o ideal é esperar pelo menos, no mínimo, 24 horas. O ideal seria esperar 48 horas. É que, como a febre apavora, porque as crianças são ativas, né? E muitas vezes ficam mais caidinhas, os pais já ficam preocupados. E a criança também, ela evolui muito rápido, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, pode acontecer alguma coisa de piorar muito rápido. Então, acho que esse é o maior medo dos pais. A febre, ela é uma urgência, ela não é emergência. Então, não tem necessidade de levar no pronto-socorro por causa de febre. Às vezes, né, os pais, até para tentar ser atendido mais rápido, levam a criança com febre para o médico. Isso não é legal. Não é legal para nós examinarmos uma criança com febre, porque a gente perde um pouco o parâmetro, porque a criança está mal. Então, a gente precisa ver, por mais que a mãe chegue e fale assim, olha... Ele teve 39 ontem de febre. E a criança chega no consultório, tá bem, a gente já fica mais tranquilo. Porque sem a febre ela tá bem. Então fica mais fácil até para examinar tudo. Então o que eu oriento os pais geralmente, tá com febre? Dá um remedinho de febre que tem que ter em casa. Dá um banho morno. E espera um pouco. Vamos ver o intervalo que vai dar entre uma febre e outra. Às vezes dá só uma febre e passa, não dá mais. Às vezes criança costuma ter febre persistente. Às vezes até um quadro viral qualquer, a criança tem febre alta, persistente. Isso também é comum. Né? É só orientar mesmo, né? Cada criança de um jeito. Tem que Vamos lá, vamos ver aqui. Rosilene Gonçalves, por favor, doutor, qual o tema dessa noite? Febre, né? Febre, né? É uma coisa. Febre, Kaique, febre. Ele já respondeu, febre em crianças. Fábio Marchetti, obrigado. Rosilene Gonçalves, agradecendo o Kaique. Adilson Santos, obrigado. Adilson, Roberto Aragão.
Tatiana Rosa de Oliveira, muitas mães precisam estar assistindo. Eu concordo com isso. Um tema super importante, vamos compartilhar, Tati, me ajuda aí. Compartilha. Quanto mais, porque eu acho que é uma informação que é rotina no consultório, a gente orientar sobre febre, porque febre realmente é uma coisa que apavora. Porque às vezes a criança tem febre naquele dia, vai para um pronto-socorro, geralmente aquele pronto-socorro está lotado e às vezes é uma febre de uma virose que é comum, e não aí é vai tão grave. E volta às vezes com uma doença que não é comum, mas de repente pode contrair lá dentro, fica mais naquele ambiente fechado, né? Porque tá com febre, já tá com uma imunidade mais baixa, né? Ainda vai no meio de um monte de criança doente. Então deu febre, né, criança? Medicamento seria uma dipirona, que já está acostumada, inclusive, é criança, né? Geralmente que é uma dipirona, um paracetamol. Já orientadas, né? Tem aquele ibuprofeno, né? Que são esses medicamentos. Quem tem criança em casa é bom ter os 3. Ibuprofeno, dipirona e paracetamol. Isso, e sempre ter orientação do pediatra, né? Já entra em contato, tá com febre, entra em contato, porque por isso que a importância do pediatra que muitos não valorizam. O pediatra, ele conhece o paciente. Então, às vezes a mãe liga, eu já sei quem é. Então, eu sei se essa criança costuma ter febre alta, se essa criança vai reagir a certa medicação. Então, assim, isso é importante, né? Aquela família que leva a criança no pediatra, que tem aquele contato da gente saber como que a criança... Sei lá, a criança está com resfriado, se eu sei que é uma criança já que tem uma imunidade mais baixa, que rapidamente evolui para uma pneumonia, já leva amanhã para eu ver, entendeu? Então, assim, tem que isso é importante. Porque ele já conhece, né? A gente já conhece. Tem criança que às vezes tem hábitos, né, de ter febre alta, às vezes qualquer bobeirinha, qualquer resfriadinho, já tem febrão. E aí, com o passar do tempo, os próprios pais já vão sabendo e já não apavora tanto. Só de orientar já vão ficando mais tranquilos. Agora, a criança teve febre, assim, a mãe, para orientar as mães em casa, os pais, né? Tem febre. Assim, quando que entra, obviamente tem que ter um termômetro dentro de casa, reforçando, né? Que ele converse logo do início. E quando que essa mãe ou pai, ela tem que entrar com um antitérmico ou anti-inflamatório. A partir de que temperatura? Vamos supor, 37, tem mãe que tem 37,5, já põe o antitérmico. É legal isso? Então, né? E quando? Que temperatura? Quando que dá o remédio? Geralmente, eu oriento o seguinte, tem alguns médicos, né, isso até hoje em dia, se for pegar para ler alguns artigos, eles orientam a esperar um pouco para dar a medicação. Eu oriento a dar, deu 37,8, 38, já entra com a medicação. Se tem crianças que às vezes com temperatura mais baixa, às vezes 37,5, já está prostrada, está gemente, já dá medicação. Então vai depender muito do estado geral da criança. Tá certo. Se a criança tiver 37,8, estiver bem, dá um banho, vê se abaixou. Se não abaixou, já dá o remédio. Geralmente orienta a dar logo, né? Os pais geralmente têm preocupação com a convulsão febril. Isso, eu ia perguntar agora. Né? A convulsão febril, ela não é o fato de ter febre alta que dá. É o fato da temperatura subir rapidamente. É isso que dá a convulsão febril. Tá. E não dá em todas as crianças. Então, não é comum mesmo. Não é comum. Não é aquela coisa assim que tá com febrão, vai dar convulsão. Não. Ela dá geralmente em crianças até 5 anos. Tá? Acima de 5 anos não costuma dar. Então, é mais bebê, crianças menores. E quem tem crise convulsiva febril, geralmente os que têm, eles não costumam ter com febre muito alta. Já. E aí, qual a orientação, né? Convulsão febril não necessita de internação, só se a febre for causada por uma doença que precisa de internação, sei lá, tá com uma pneumonia grave, aí vai internar. Mas a crise convulsiva em si, febril, não precisa de internação, não tem necessidade de procurar neurologista. Por quê? Porque a crise convulsiva foi desencadeada pela febre. Já tem uma causa, né? Aí, então, assim, qual o cuidado que essa família tem que ter? Criança com febre, começou a ter febre, dá o antitérmico de horário. Tem que dar o remédio de 6 em 6 horas.
e deixa um outro para resgate, porque às vezes no meio dessas 6 horas pode ter febre, né? Então, sei lá, dá um paracetamol de 6 em 6 horas. Se tiver uma febre nesse meio, dá dipirona. Uma dipirona, por exemplo. Entendeu? Então, assim, legal. O cuidado que tem que ter com crianças que têm crise convulsiva febril é dar medicação de horário. Porque a criança não pode ter febre. Porque é a febre que desencadeia a crise convulsiva. Agora, crise convulsiva sem febre, esses casos tem que procurar neurologista. Aí tem que ter alguma coisa na parte cerebral, né? Aí tem que investigar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde que eu parei? E agora, hein? Roberta Aragão Russo, obrigado. Tatiana Rosa de Oliveira, muitas mães precisavam estar. A gente já falou com ela. Lígia. Rosilene Gonçalves, compartilhei, pois é um tema muito importante. Tenho 3 filhos e realmente sempre entro em desespero. E é realmente, a gente está conversando aqui. E levava no primeiro sintoma, obrigado, doutora, pela essa grande orientação. Rafael Dutra, obrigado, meu grande amigo Rafael. A Roberta Aragão Russo, tem que comunicar aos pais que pronto-socorro é urgência e emergência. E os pais levam até quando está com dor de dente. E às vezes deixamos de dar atenção maior em casos graves por causa de crianças, deixa eu ver aqui mais, por causa de crianças que estão lá, mas que não é grave. Isso. Né? Isso a Roberta trabalhava né? comigo no pronto-socorro. E é verdade. E é verdade. Né? O que enche o pronto-socorro infantil são esses casos de febre, são coisas que não são emergência. Né? Eu já dei uma época, quando eu estava na faculdade, passei pela pediatria, nossa, era só atendimento de febre. Só bobeira. Era virose, né? E realmente importantes essas orientações. E hoje o pessoal tem acesso. Né? A gente está fazendo uma live aí, vai ter acesso a essa informação. E é importante sempre estar ajudando o colega que está ali no pronto-socorro, né? Porque realmente tumultua muito. Cristiane, quando bebê tem hipotermia? Olha que pergunta legal. Obrigado pela pergunta, Cristiane. Isso. A hipotermia também ela é parecida com a febre, tem que ficar atenta. Mas o que acontece? Muitas vezes esses termômetros digitais, eles não dão a temperatura real. Então, assim, se você botou o termômetro, a temperatura tá abaixo de 35, por exemplo, a criança tá prostrada, você vê que tá estranha, tá fria, aí sim, aquece a criança, observa e leva para o pediatra ver. Procura, né, conversa com o pediatra, pega orientação. Agora, se a criança, você botou o termômetro, a criança você deu lá 35, a criança tá bem, tá ativa, tá brincando, tá comendo, não precisa se preocupar, que aí é erro do termômetro mesmo. Tem que ver o estado geral, né? Porque isso é muito comum, tem que ver o estado geral. Igual eu falei, mãe sabe tudo, entendeu? Então, elas vão saber, né, quando a criança não tá bem. Diferente, né? A criança, sabe, né? eu falo que criança é bom por causa disso, a criança não mente, a gente só de olhar já sabe se tá bem ou se não tá. Você não sabe o que tem, mas tem que examinar, mas você já vê se a criança não tá legal. Tá certo, agradeço a Neia, Carla, Tereza Rocha, obrigado. Tereza Rocha, parabéns pela entrevista, Deus abençoe. Muito obrigado, Tereza. Rosalva Bretanha, isso é importante para as mães, né? Cortesã, com certeza, é isso aí mesmo. Obrigado, beijo, e nós que agradecemos. Viu, Rosalva? Agora sim, a criança tomou, é bom ter os 3, um antitérmico, um anti-inflamatório, tudo fazendo, porque a febre, às vezes, como você acabou de dizer, ela é muito na sequência, às vezes toma um medicamento, não venceu o efeito da 6, veio de novo. Isso. Tá bom, aí você usou um outro. Agora, quando que entra com aquele banho, vamos frisar de novo, não é banho de água fria que piora. Né? Porque qual que é na cabeça da gente usar o quê? Dar um banho de água fria para a criança para baixar a temperatura, para esfriar. O efeito é o contrário, é o rebote do efeito, né? Vai aumentar a temperatura. Banho de água morna, né? Isso. É isso. E como é que dá esse banho no nenê? Com uma toalha na barriguinha, na axila? Como é que é? A compressa, se for fazer só compressa, pode fazer fria, né? Com um paninho, aí põe na axila, na testa, né? No pescoço, aí a compressa pode ser fria e vai trocando, porque vai botar, vai esquentar.
Agora o banho de imersão, colocar a criança na banheira, numa bacia, no chuveiro, é banho morno. E deixa lá, deixa a água correndo, deixa a criança brincando até dar uma refrescada. Então, assim, a minha orientação que eu costumo dar para os meus pacientes é: tá com febre, dá o remédio e põe no banho, deixa refrescando lá. Entendeu? E é sempre bom mesmo ter um de cada em casa. A criança costuma ter febre persistente, isso é comum. Então, às vezes, não deu as 6 horas da medicação, a febre volta. Então, assim, a dúvida que geralmente os pais têm é, vamos supor, quanto tempo de intervalo entre uma medicação e outra? Então, vamos supor, você deu o paracetamol, deu 1 hora, a febre não baixou, você já pode dar o outro. Mas é importante esperar pelo menos 1 hora, que a maioria dos antitérmicos demora 1 hora para fazer efeito. Não é de imediato, Não é de imediato. O paracetamol para febre alta, às vezes ele não abaixa. Então, acima de 38,5, o ibuprofeno e a dipirona funcionam então, efeito melhor. Tá certo. Outra coisa, a dipirona é o melhor antitérmico que tem. E ele tem que ser dado na dose mais alta que a gente usa, porque na criança é tudo calculado pela dose. Então, não adianta dar, né? Às vezes os pais, até o xarope da dipirona, mesmo que o volume é grande, eles ficam com medo de dar muito, dá pouco, não vai abaixar a febre. Então, pede a dose para o pediatra, sempre orientação, né, da dose das medicações. Nem sempre é a mesma dose que está na bula. Né? Olha então, só, é bom perguntar para o pediatra, né, e ter sempre um de cada em casa, porque na hora do desespero já tem a medicação. Né? É importante. Né? Agora eu gostaria de agradecer, deixa eu ver aqui, Elisângela Salles Leão. Esses dias levei meu filho no pronto-socorro, já fazia 3 dias que estava com febre. E a médica falou que era garganta e não era, e ele estava com dengue. Fiquei desesperada. Ele só tem 1 ano e 6 meses. Então, a dengue tem que ficar atenta, ainda mais bebê, né? O dela é bebezinho. Mas assim, a dengue, como ela é uma doença viral, então pode ser que aconteça de estar com a garganta inflamada, mas aí tem que, né, ter a confirmação, fazer exame, investigar direitinho. O que acontece, que eu ando vendo acontecendo, quando tem casos de dengue, geralmente os médicos apavoram e começam a achar que tudo é dengue. Tudo é dengue. Tá? Então tem que ficar muito atento a isso. Às vezes, faz um hemograma, já aconteceu, né, de pegar a casa, às vezes apavora os pais, vai no pronto-socorro, apavora os pais. Colher um exame, então assim, sempre orienta voltar, a criança sempre tem que voltar para ver de novo, né, às vezes não tem nada no primeiro dia, igual eu te falei, às vezes tá com febre, tu não tem nada, manda retornar no outro dia, que a gente precisa ver como que a criança tá evoluindo, isso daí é importante. Então, em casos de dengue, né, tomar as medidas de hidratação, né, toda a orientação. Isso é muito importante, isso né? A importante. hidratação é fundamental, porque a criança ela gasta muita energia, perde muita água, né? Muita água. A gente falou da Elisângela, deixa eu ver, para papá, José Luiz, Débora, excelente profissional, doutora Gabriela, pediatra dos meus filhos. Aí, ó. Ei, doutora Gabriela. Meus pacientes. Luciana Pereira, boa noite, doutor. Estou com tosse muito forte sempre à noite, dar uma dor tão grande no peito e garganta, né? Aí deve ser uma virose, e a dor no peito às vezes é muscular, é bom procurar, às vezes fazer um raio-x. Aí no caso seria na UPA para ver qual pode ser o diagnóstico aí. Vera Nishida, é bom saber mesmo, vou enviar para o Japão. Opa, olha aí, ó. Você vai chegar lá no Japão, lá embaixo, né? Legal. Que legal, que bom. Doutora Gabriela, puxa vida, dá vontade, gostaria de fazer muitas perguntas, né? Qual a incidência de doenças que mais causa febre, mas infelizmente, assim, o tempo nosso, a gente tem um tempinho, o pessoal aí já tá dando um alô da produção, falou, para, já passou a hora. Acho que já deu as maiores dúvidas, acho que deu para esclarecer. E é um assunto que vai navegando, né? Porque a gente pode estar falando sobre virose, amigdalite, otite, né? Que gente vai voltar a conversar sobre isso. Que tudo dá febre, né? Mas o importante é a sua presença aqui, estar falando sobre um tema tão importante que é a febre e que apavora todo mundo, até a gente que tem filha, médico, e apavora um pouco também, né? Então aí eu gostaria que você fizesse suas considerações aí finais.
Espero ter esclarecido, né, e acalmado um pouco as mães, né? Eu falo que mãe é sempre louca, né? Eu falo que mãe que não é louca não é mãe, porque realmente tem uma preocupação, mãe e pai no geral também. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Tá joia. Estou à disposição. A gente que agradece, a doutora Gabriela, sempre beijo pronta. Beijo para meus pacientes que estão assistindo. Gente, muito obrigado pela participação. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Silvia Araújo Valério, boa noite. Obrigado, Silvia, que está nos assistindo. Muito obrigado a todos que nos assistiu, que fizeram pergunta. Tá joia? E até a próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Não vou errar, o pessoal já olhou. Terça-feira, 8 horas da noite, estaremos aí novamente com uma outra live. E logo estaremos informando no Face o tema e o doutor que vai ser entrevistado. Acho que já tem, né? Só que não escolheu o tema. Não soltou o tema, mas já vai ser um tema super legal, isso eu sei. Tá joia? Muito obrigado, gente. Tchau. Até a terça-feira que vem, ok? Obrigada. Tchau.